Bem-vindo à quarta live da Casamentologia. Quem ainda não apertou o coraçãozinho, aperta aí para nós, isso ajuda o Instagram a ver o que a gente está fazendo e o Instagram manda isso para mais gente. E além do coraçãozinho, você pode enviar a live também agora para um monte de gente da sua lista aí de contatos do Instagram, ok? Vamos divulgar aquilo que de fato contribui. Casamentologia não está baseada em senso comum. A gente não vai nem para o senso comum, né? O pensamento ali, né? Que se desenvolve muitas vezes sem base nenhuma, apenas por uma tradição ou por uma cultura. Seja a tradição, o senso comum da religião ou o senso comum, a cultura criada por Hollywood. A religião diz assim, não, ficar casado é uma obrigação, tem que ficar até a morte. Claro, eu acreditamos em relação estável a longo prazo, mas há situações onde realmente chega um momento onde talvez seja preferível um divórcio em paz do que um casamento infernal. E Hollywood, por sua vez, senso comum também, botou na cabeça das pessoas uma ideia equivocada de que o amor é aquela obsessão, aquela coisa louca. E quando isso acaba, as pessoas, acabou o amor. Então sejam bem-vindos aí, tá? Olha, você que está com a gente pelo YouTube, se inscreva também, tá? Pois vamos ter sempre aí esses canais para divulgar o trabalho da Casamentologia, uma empresa de empoderamento, de fortalecimento. Felipe, quer empoderar? Fortalecer, a gente quer que vocês fiquem juntos e felizes e florescendo. Felipe, mas eu não tenho alguém, então a Casamentologia não é para mim. Não, se você pensa em ter alguém, a Casamentologia prepara você para de fato entrar, né, com mais consciência nesse próximo relacionamento, nesse futuro relacionamento e ser bem sucedido. Um bom casamento é o melhor empreendimento da vida. E o que eu vejo, nós vemos, são as pessoas dizendo, minha família é tudo, né? Mas investindo praticamente zero no relacionamento conjugal, né? Então as pessoas investem muito dinheiro em treinamento, em casas, em carro, tudo tem o seu lugar, gente, né? Mas deixa eu te dizer, no final o que importa é de fato termos ao nosso lado pessoas que conviveram com a gente no decorrer da vida, aquela construção daquela rede saudável e que no final vão estar ali conosco. Esse é o maior tesouro da vida. O ser humano existe para o amor, mas não confunda o amor, né, com a obrigação, né, gerada ali num contexto de culpa, muitas vezes pela visão religiosa, e não confunda o amor também com aquela coisa da obsessão de Hollywood. Dois equívocos, isso atrapalha os casais. Então aqui na Casamentologia nós vamos trazer sempre conteúdo de fato baseado na boa ciência. A boa ciência hoje ela é pró-casamento, pró-relação estável, porque esse é o melhor negócio e empreendimento da vida, o seu casamento, a sua relação estável. Vamos iniciando então a nossa live. Quem está chegando, aperta o coraçãozinho, curte aí a nossa live, isso nos ajuda a Casamentologia, que está começando. Casamentologia é um bebezinho, temos que cuidar dela muito bem, né? E nos envia aí também, clica aí, envia para os seus contatos, para que todo mundo possa receber e ter oportunidade de participar da live de hoje. E a live de hoje é perdi o interesse pelo meu cônjuge. E agora? Perdi o interesse pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu companheiro, pela minha companheira. E agora? Olha, essa é uma frase que, primeiro, ela precisa ser reconhecida por você mesmo, né? Porque a gente ficar vivendo mal, tratando mal, isso é indicativo de alguma coisa. Não necessariamente que a relação não tem futuro, tá? Mas é necessário ouvir e perceber, sentir o que está aí dentro. E talvez alguns de vocês tenham que reconhecer corajosamente, primeiro para vocês mesmos, ok? Não fica se enganando. O amor, gente, não pode ficar numa sobrecarga emocional. O amor é conexão emocional que traz segurança. A gente se sente bem. Se a sua relação está indo na direção do poço da negatividade, não aceite isso, vocês precisam reagir, tá? Casamento é assim mesmo. Olha, não acredite, isso aí é um diálogo, é uma fala do demônio,
tá? O casamento, uma relação estável é algo belíssimo, belíssimo, tá? Mas talvez essa seja uma frase que tem que ser reconhecida. Perdi o interesse pelo meu cônjuge, e agora, o que eu faço? Bom, a primeira coisa é respire, se acalme, ok? Isso acontece. Não há ninguém que esteja casado, e aqui eu coloco também eu e a Fabiane, que em algum momento, numa etapa talvez ali com mais tensão emocional, pressão, negatividade, que a gente não tenha pensado, e que alguém também não tenha pensado. Casado, assim, será que eu me casei com a pessoa certa? Né? Então, perdi o interesse. E agora? Gente, primeiro, olha, isso acontece. Isso é normal, isso é uma tendência humana, mas que pode ser revertida, tá? E talvez alguns de vocês não tenham ainda entrado em contato com essa possibilidade, com essa indagação interna sobre o seu relacionamento estável, mas talvez alguns de vocês tenham um temor de uma frase que é parecida com essa, vai na mesma direção, mas que diz assim: me interessei por outra pessoa. Me interessei por outra pessoa. E às vezes essas duas frases, essas duas reflexões, percepções vêm juntas, tá? Perdi o interesse e me interessei por outra pessoa. Essa segunda frase, ela é mais temida. As pessoas têm muito medo de ouvir isso aí, né? Essa é aquela fala assim que a gente quer evitar a todo custo. Mas olha, gente, um bom casamento, um casamento que cresce, que se fortalece, que é florescente, a gente precisa levar a sério o que está acontecendo aqui dentro e o que está acontecendo na relação. Um bom casamento não se constrói sobre fantasia, não se constrói sobre senso comum, não se constrói sobre a possibilidade da sorte. Vamos ver se dá certo, se não dá. E para muitas pessoas, quando esse desinteresse é percebido, perdi o interesse pelo outro. Cara, e ainda estou interessado em outra pessoa. Então eu acho que isso significa que o meu relacionamento está fazendo água, vai afundar, igual o submarino amarelo foi feito para afundar, está afundando já o meu e não há o que fazer. Olha, para tudo agora. Tem caminho. A casamentologia está baseada, a nossa metodologia, em 4 grandes trilhas: presença, propósito, positividade comunicacional e paixão. Existem caminhos. Nós aqui da casamentologia, nós acreditamos, não por uma questão assim, né, mística, nós acreditamos por causa da ciência. Sim, isso está baseado em valores também. Nós acreditamos em relações estáveis a longo prazo. Nós acreditamos nisso. O amor, gente, não se constrói de uma hora para outra. Aquilo que no início nós sentimos é muito frágil, é o início da jornada, é o que Hollywood fala, né? Olha, se você realmente está encantado ali para alguém, então se esforce muito para pegar essa pessoa, para começar um relacionamento com essa pessoa. E aí Hollywood mostra ali os relacionamentos começando e aquele casal apaixonado fazendo de tudo para ficar junto, mas não mostra os filmes hollywoodianos que muito mais esforço, gana, raça e, claro, com inteligência, com informação correta. Muito mais esforço nós precisamos fazer depois para esse amor inicial, aquele amor ali incipiente, muito novinho, poder criar raízes e se fortalecer a longo prazo. Felipe, mas por que eu deveria fazer isso? Será que o fato de eu me esforçar não significa que não é amor de verdade? Será que se eu perdi o interesse agora, isso não é um sinal de que não é verdadeiro? Porque eu acho, isso é senso comum, tá, gente? As pessoas acham muita coisa. Eu acho que se eu perdi o interesse e eu ainda estou interessado por outra pessoa, isso são sinais aqui dentro de que o meu relacionamento não vai dar certo. E eu preciso partir para outra. Gente, isso é senso comum. É natural do relacionamento estável a longo prazo haver esse momento onde eu começo a perceber um esfriamento do interesse, tá? E inclusive também é algo que pode acontecer. Você também se interessar por uma outra
pessoa. Ah, Felipe, quem ama não se interessa por outra pessoa. Quem ama não trai. Olha, me perdoe falar, mas isso é um raciocínio muito imaturo, infantilizado. A gente tem que falar sobre aquilo que é a realidade, né? E 70% das pessoas que se separam, você tem me ouvido falar sobre esse dado aqui nas nossas lives, 70% de quem se separa já está interessado, conectado por outra pessoa, tá? Mas nós acreditamos em relação estável a longo prazo. Esse é o negócio da casamentologia. A gente acredita firmemente, baseados em ciência, que o maior negócio, o maior empreendimento da vida de alguém é uma relação estável a longo prazo, saudável. E aí, obviamente, se apresenta o desafio. Então, como, Felipe, permanecer interessado a longo prazo? A gente tem essa tendência, né? Aquilo que a gente se familiariza, a gente começa também a perder ali o interesse. Eu já vi, eu conheço. A familiaridade gera a não familiaridade. É interessante, tem uma antropóloga que faz estudos muito sérios a partir da perspectiva da psicologia evolutiva. Ela acredita ali na evolução, né? E ela entende que a gente veio ali, a gente tem resquícios ali de outras espécies. Então ela estuda muito os primatas, os macacos, para tentar compreender a vida humana, o comportamento humano. E é muito interessante tudo que ela fala. Eu tenho lido Ellen Fisher, não concordo com tudo que ela fala, né? Mas eu acho que a gente pode sim ver tudo e fazer uma filtragem, tá? A gente não tem que viver o nosso casamento ou a nossa percepção da vida igual a avestruz, né? Mete a cabeça no buraco e é aqui que eu vou ficar e acabou. A gente precisa aprender. Casamentologia é uma plataforma que visa desenvolver e distribuir conhecimento, ferramentas práticas baseadas naquilo que funciona para ajudar os casais a permanecerem. Mas a Ellen Fisher, antropóloga estudiosa da psicologia evolutiva, estudando os macacos, ela percebeu que os macacos ficam no máximo junto, ali o casal, por 4 anos. E depois disso, algumas espécies realmente trocam de par. A partir disso, a Ellen Fisher disse assim, olha, me parece então que esse é um sinal, uma pista do que devemos fazer no casamento. Devemos, então, a cada 4 anos, nos divorciar. Devemos, a cada 4 anos, mudarmos de parceiro, de parceira. Por quê? Porque esse é o tempo, segundo ela, 4 anos, em que ainda ocorrem trocas significativas. O que é troca significativa? A gente está ali interessado no outro. A gente está pegando ali o que o outro tem. A gente está vendo que ali tem coisa para nós e o outro também, então a gente se mantém o quê? Interessado. Então, olha, eu não vou dizer que está tudo errado que a Ellen Fisher fala, quem sou eu, né? Eu acho que a gente tem que ter respeito, ainda mais por pesquisas sérias, mas a gente também pode refletir sobre isso. A gente não tem que aceitar de bate-pronto. Então o meu casamento já está no 5º, no 6º ano, já era para ter terminado esse negócio, porque a Ellen Fisher falou. Não, o que ela falou, eu acho que tem uma pista ali de verdade, sim. Me parece que chega um prazo do casamento, da relação estável, onde a gente cai nessa sensação de que assim, cara, eu já sei tudo sobre o outro. E eu estou perdendo o interesse, né? Aliás, eu acho que essa coisa da curiosidade, de manter-se curioso, de continuar ali percebendo que tem algo para conhecer no outro, tem um mistério. Isso é uma necessidade do nosso cérebro, tá? Já viu como é que a gente reage quando alguém começa assim? Era uma vez, alguém ali suscitou, beliscou, cutucou o quê? A nossa curiosidade. A gente já fala assim, né? Ou então quando alguém diz assim, você sabia? Olha, você não sabe de uma coisa, vou te contar um segredo. Todo mundo já faz assim, ó, né? É uma necessidade, me parece, desse nosso cérebro, dessa nossa mente que tem a capacidade realmente de nos conduzir numa dimensão, numa dinâmica de crescimento, de expansão do nosso ser. Né? Então a busca do conhecimento, a curiosidade, o interesse são na realidade características de um cérebro saudável. E a gente não deveria achar algo estranho, né, que a gente sinta falta do mistério, da novidade.
Que a gente perceba que assim, nossa vida está ficando meio chata, né? Meio sem dopamina, né? Sentindo uma falta de uma dopaminazinha, né? Alguma coisa que me dê a sensação do prazer, a sensação da realização, né? Mas não é o caminho simplesmente quando isso some, então eu entender pelo meu cônjuge que acabou o amor, acabou o relacionamento, tá? Aceite que você pode passar por isso, talvez esteja passando, né? Eu e Fabiane já passamos muitas vezes por isso, né? Perdi o interesse, estamos meio ali, né? Num platô da relação. Será que essa relação pode nos manter realmente interessados? E eu até acredito, gente, que a gente deveria se divorciar mesmo. Uma relação estável a longo prazo é um grande desafio. Eu acredito mesmo que a gente deveria se divorciar e começar um novo casamento, só que com a mesma pessoa. Eu acredito que um bom casamento vai envolver exatamente essa possibilidade, essa honestidade de percebermos que assim, puxa, parece que eu perdi o interesse, parece que inclusive tem a possibilidade, parece que eu estou achando que sim, que outras pessoas são mais interessantes, né? Mas peraí, eu não acredito nisso, eu não quero isso. Eu tenho ouvido as lives da Casamentologia, eu fiz o curso da Casamentologia ali sobre as 7 metas para o amor, eu tenho percebido, tem caminho, não, peraí, tem ferramenta, tem o que fazer. Então, olha, a maioria das pessoas que se divorcia poderia ter continuado casada e melhorar a sua relação. Como tudo na vida, gente, só melhora se a gente se debruçar, buscar caminhos. É assim no trabalho, é assim na atividade física, na saúde e o que mais, né? Então, nós acreditamos que é natural surgirem obstáculos no caminho de um casal que está numa relação a longo prazo. E um dos grandes obstáculos é esse: perdi o interesse. E agora? Um grande obstáculo ainda também no caminho, né, de um relacionamento a longo prazo é: estou percebendo que estou interessado em outra pessoa. Estou pensando mais nessa outra pessoa do que no meu cônjuge. Estou achando essa pessoa mais bonita, mais interessante, mais inteligente, né, do que o meu cônjuge. Então, isso é o sinal de que eu devo terminar meu casamento? Num certo sentido, sim. Deveria terminar o seu casamento e recomeçá-lo, mas com a mesma pessoa. Mas qual é o caminho para isso? Qual é o caminho para isso? Então, gente, olha, tem caminho. Depois da gente conhecer, a gente precisa reconhecer o nosso cônjuge. Porque, olha, se você está se sentindo desinteressado diante de um ser humano, é porque, de fato, você está com uma visão reduzida de quem é essa pessoa. Nós somos muito mais do que qualquer definição, do que qualquer rótulo, né? Sabe aquela coisa? Ah, minha mulher é assim. Ah, meu marido é assim mesmo, né? Gente, olha, é muito mais, somos muito mais. O potencial de excelência, de desenvolvimento na direção da excelência do ser humano é extraordinário. Todos nós somos muito mais do que alguém possa nos definir. E o casamento é exatamente esse lugar, onde esse desenvolvimento tem tudo para acontecer, lembra? Casamento não é portal de felicidade, é escola de vida, é crescer, é nos desenvolvermos, é nos tornarmos mais. Um bom casamento é uma plataforma de excelência humana. Anota isso aí, vocês estão anotando? Um bom casamento onde os cônjuges fazem o que devem fazer é uma plataforma para o desenvolvimento humano, quer crescer, quer se desenvolver, se matricula na maior escola da vida que existe, chamada relação estável a longo prazo, ou casamento. Então, olha, não tem problema nenhum, ok? Vocês estaram passando por um momento de estranhamento, perdi o interesse agora. Nossa, estou até percebendo que estou olhando muito para uma outra pessoa, estou interessado, né? Então, olha só, primeiro, isso aí é uma ilusão, você não deveria ir por esse caminho. Se você já está numa relação estável, você encontrou uma boa pessoa, sossega, tá? Para de mandar mensaginha, para de... os contatinhos, corta tudo. Se você quer resgatar o seu casamento, você precisa colocar energia sobre o seu relacionamento. Acaba com os contatinhos. Oi, bom dia, como é que você está hoje? Estou sentindo sua falta. Você não foi na academia. Para com isso.
Se você realmente quer levar o casamento a sério, a casamentologia é isso, gente. Aqui nós levamos o casamento a sério, tá? Mas não vamos nem pela linha da religião, nem pela linha de Hollywood. Nós não vamos nem pela coisa da obrigação debaixo de culpa religiosa, nem vamos pelo caminho da ilusão de Hollywood de que o amor é uma obsessão, aquela coisa, tá? Casamento é coisa séria. Aqui na casamentologia nós temos uma compreensão científica do relacionamento estável e com base na ciência nós afirmamos que o casamento é o seu maior empreendimento. Agora, tanto quanto ou mais você se dedica ao seu empreendimento pessoal, sua carreira, se de fato você leva o amor com o seu cônjuge, essa pessoa que está construindo história com você. História com você. Olha, a gente não tem todo o tempo para construir história. Tá? A gente não tem todo o tempo. Né? Então a gente não pode ficar começando uma história e terminando. Começando a história, daqui a pouco acabou a vida e você não tem história. Tá? E você não tem história para contar. Você não tem história enraizada em comprometimento, em raça, né? Em valores, em objetivo, numa visão sublime da vida. E para mim a visão sublime da vida passa necessariamente por aprendermos a conviver a longo prazo de forma saudável com uma pessoa. Ok? Felipe, me divorciei, estou num segundo casamento, num terceiro casamento, então estou ferrado, Felipe. Não, absolutamente, já aconteceu. Guarda o chicote. Casamentologia não quer jogar o chicote em ninguém não, tá? Nós não trabalhamos aqui com moralismo. Sim, mas quem está numa relação estável, entrando na casamentologia, você vai ser desafiado e convidado a permanecer e investir, e trabalhar, e se debruçar sobre isso. Então, numa relação, gente, é normal em algum momento eu me desinteressar. E aí o que eu preciso, depois de ter conhecido, continuar a conhecer. Depois de já ter dito, lembra do dia que vocês se conheceram? Como é que foi? Foi onde? Foi num bar, foi num aplicativo, foi alguém que apresentou, foi uma festa de família, né? Onde foi? Eu acho fantásticas essas histórias. Tem gente que se conhece numa estação de trem, tem gente que se conhece no metrô, no ônibus, numa viagem. Eu amo ouvir essas histórias de como as pessoas começam um relacionamento, mas eu amo ainda mais ver as pessoas prosseguindo no relacionamento, vencendo os obstáculos do relacionamento. E essa é a paixão que fez a casamentologia nascer. Então, olha, é natural perder o interesse, mas o nosso desafio é voltar a conhecer. Lembra da emoção lá do início? Certamente você disse alguma coisa para ele, para ela, olha, prazer te conhecer, né? Então, olha, o que a gente tem que agora é para aprender que a gente pode dizer e deve dizer muitas outras vezes, prazer te conhecer. Porque exatamente é isso que vai trazer de novo o interesse pela pessoa que está comigo. Tá? É eu perceber que essa pessoa tem áreas dela, tem dimensões do seu ser que permanecem para mim um mistério. E eu quero continuar conhecendo. Eu quero dizer muito prazer de novo. Né? E para isso, gente, nós precisamos buscar esse caminho, tá? Felipe, né? Às vezes, né, eu percebo que eu tô estranhando as mudanças do meu cônjuge, né? Já viu que às vezes a gente fala isso pro outro, né? Tô te estranhando, você não gostava disso, você não gostava daquilo, né? Então, deixa eu te dizer, nós deveríamos nos acostumar com esse estranhamento no bom sentido, né? No sentido de que, assim, num casamento saudável, nós encontramos o estímulo para continuarmos nos desenvolvendo, evoluindo, continuarmos florescendo enquanto seres humanos. Vocês me ouvem falar muito sobre florescer. Florescimento é um termo hoje da psicologia que entende que as pessoas nasceram para florescer, ou seja, se desenvolverem rumo à excelência, né? Quem gosta da PNL, eu gosto muito da programação neurolinguística, aprendi muito, me ajudou e me ajuda muito a me conhecer, a me entender melhor, a perceber os estados que eu mesmo crio, né? E não me tornar refém desses estados, principalmente o que chamamos na PNL de estados pobres de possibilidade, aquele momento de desânimo, não tem nada para fazer, não tem caminho, não tem solução. Gente, tem sempre caminho. E a PNL diz que o que é em si a PNL, a meta dela é contribuir para a excelência humana. Então, olha, se você está estranhando o seu cônjuge porque ele está mudando algumas coisas, ao invés de ficar preocupado com isso, diga assim, ótimo, que bom que eu estou te estranhando.
Uai, que bom, porque isso vai me dar a possibilidade de dizer assim, olha, prazer te conhecer de novo. Prazer te conhecer de novo. E um bom relacionamento, gente, é isso. É a gente continuar individualmente, tem uma dimensão individual do casamento, que é a pessoa que cada um é. E manter isso é importante, essa alteridade, a coisa própria que cada um é, né? Aliás, essa é uma das coisas que alimenta o erotismo. O erotismo precisa dessa dimensão da alteridade, a coisa própria que o outro é. É perceber que o outro é um outro, e um outro a ser conhecido sempre. O outro é um mistério e eu sou um mistério também. Então eu posso e devo dizer muitas vezes, prazer te conhecer de novo. Que tal voltar a namorar a mesma pessoa? Que tal voltar a se interessar pela mesma pessoa? Tem caminho, a ciência está mostrando que tem, né? Já viu que as pessoas elas divorciam, né? E quando isso acontece, elas mudam um monte de coisa na vida delas? Corta o cabelo, vai fazer esporte, sei lá, emagrece, vai aprender uma língua nova, sai numa viagem pelo mundo, desenvolve um hábito novo, um hobby novo, troca o direito pela fotografia, sei lá, né? E aí o outro cônjuge olha aquilo e diz assim, tá fazendo isso aí pelo outro. Então, a gente às vezes é muito moralista, né? E eu creio que na realidade o que acontece é que muitas vezes o nosso casamento ele está tão baseado no medo, ele está tão baseado na insegurança. E lembra o que é o amor? Amor é uma conexão emocional segura. Num casamento onde há conexão emocional segura, nós liberamos e incentivamos o nosso cônjuge a continuar buscando o seu caminho de excelência. Há casamento, gente, que as pessoas prendem um ao outro. Parece que vira ali uma bola de ferro, a pessoa tenta voar e não consegue. Voa não para longe do outro, esse é o temor do outro que controla o seu parceiro, sua parceira, né? Por vezes com ciúme, né? Não quer, você vai aonde? Você vai em que lugar? Para que você vai à academia? Está emagrecendo para quê? Né? Estou emagrecendo para mim, estou emagrecendo porque eu quero ter saúde, estou emagrecendo e faço atividade física porque eu quero ser longevo, porque eu amo viver e amo viver ao seu lado. Então, por favor, não me prenda, né? Então, num bom casamento, gente, a gente precisa romper essa tendência que a gente chama na biologia, e na psicologia familiar também, de uma tendência à homeostase. Homeostase é um termo da biologia, que é uma tendência que realmente os organismos têm, de manter tudo em equilíbrio, tá? De manter as coisas ali sem muito gasto de energia. Porque se gastar energia demais, morre. Mas a verdade é que hoje a gente entende, por compreendermos melhor a natureza humana, que nós vivemos melhor quando nós estamos constantemente mudando, evoluindo, nos tornando realmente aquele ser humano que nascemos para ser. Em termos intelectuais, em termos emocionais, em termos espirituais, sociais, em todas as dimensões, né? Em termos profissionais. Então, gente, um bom casamento, ele é uma plataforma para a excelência humana. Então, cuidado com essa coisa. Olha, vocês não mudam nada. Vocês comem a mesma coisa, vocês só vão no mesmo lugar, vocês não fazem novos amigos, vocês não conhecem lugares novos, vocês não leem um assunto diferente. Eu vi aquelas pessoas, eu não gosto disso, isso eu não gosto, aquilo eu não gosto. Deixa eu te dizer, por detrás às vezes do não gosto está uma insegurança muito grande. Eu não quero mudar, eu não quero ser provado, eu não quero começar uma coisa nova. Eu vi aquela pessoa que entra numa empresa e fica na empresa a vida inteira, e não era feliz ali. E não se sentia bem dando a sua vida ali, colocando a sua energia ali. E, gente, a vida é muito curta para a gente não experimentar essa possibilidade de evolução, de expansão, de excelência. E para isso a gente precisa mudar. A homeostase plena, perfeita, quer dizer, o equilíbrio perfeito, sabe qual é? Não tem incômodo nenhum, não tem dificuldade nenhuma, não tem ninguém te cobrando nada. É a morte. Alguém já disse que o cemitério é o maior depositório que existe, né? O maior depósito que existe de sonhos. Quais são os seus sonhos? Eu não tenho sonho de nada. Estranhe isso. Não aceite isso, não se contente com isso. O ser humano ele foi feito para olhar uma coisa ou para imaginar algo e a partir dali ele se inspirar e buscar um caminho e lutar para aquilo ali e construir aquilo ali e vivenciar esse sonho, ok? Então, gente, olha, tudo que é vivo se transforma. Você sabia que 70%
70% da poeira que a gente varre todo dia na nossa casa, todo dia tem uma poeirinha, né? Às vezes até, né, a casa ficou com a janela fechada, estava frio e tudo, mas no final de um dia tem que passar uma vassourinha, porque assim, olha, de onde saiu essa sujeira? 70% da sujeira da nossa casa, da poeira, é pele. A gente está mudando o tempo todo, está mudando, está se desfazendo, a pele se renova, os órgãos se renovam. Aí a gente casa, os organismos se transformam. Isso é um princípio da natureza, tudo se transforma. E o casamento, gente, o casamento tem data de validade. Não, o que tem data de validade é a mesmice, né? Ficar na mesma coisa deveria ter data de validade. Mas o que você vê é as pessoas se agarrando àquilo que é estático, porque elas têm uma falsa noção de que se nada mudar, eu estou mais seguro, porque diante da mudança eu me sinto inseguro. A mudança me causa estresse, Felipe. Então, natural, gente. Toda mudança vai trazer um estresse. Ora, mas se ela, após o estresse, trouxer uma evolução, uma experiência de excelência, ora, o estresse, então, nesse sentido, ele é natural, porque ele faz parte de um processo de adquirir um novo hábito, de me acostumar com uma nova realidade, de ver uma esposa que está mudando, um marido que está mudando, e ao invés de eu querer prender, de eu querer sufocar, de eu querer amarrar, de eu querer botar uma bola de ferro, eu vou dizer assim, que interessante, estou te estranhando, que coisa boa, já que eu vou ter que dizer de novo, muito prazer te conhecer, porque você está virando uma nova pessoa. Gente, esse é o caminho de um casamento excelente. Não é não mudarmos, mas de fato sermos um para o outro, ambos os cônjuges, um incentivo, a transformação, a evolução. Torne-se cada vez mais a sua essência, torne-se cada vez mais você. Sabe o que é uma das coisas que atrapalha esse desenvolvimento? Né? Além do medo, vão entender um pouco melhor isso, é o que a gente chama de ego. Ego. O que é ego? O ego é essa noção, essa personalidade que a gente desenvolve e que é repetitiva, tende a ser estática, né? Essa personalidade se desenvolveu ali entre os 2 e os 5 anos como uma estratégia de sobrevivência, as dificuldades que a criança foi encontrando em obter amor, em obter atenção, em ser aprovada, e ali a criança foi desenvolvendo uma estratégia, um jeitinho de ser que vira um samba de uma nota só. Vocês me ouvem sempre falar sobre isso, tá? E esse ego, ele tende a ser uma armadura, ele tende a ser empedernido, ele tende a ser duro, né? E ele trabalha contra essa evolução humana. Por quê? Porque a evolução humana depende de nós podermos viver cada vez mais a partir da nossa essência mais profunda. E a essência mais profunda, ela é tolhida, ela é impedida, ela é embarreirada pelo ego. O ego quer ter certeza de tudo. O ego quer fazer as coisas do mesmo jeito porque ele acredita, se isso está me fazendo sobreviver, eu tenho que... Né? Aquela coisa que o pessoal fala, né? Isso é um jargão maldito, viu, gente? Maldito. Time que está ganhando não se muda. Time que está ganhando não se muda. Olha, eu prefiro um outro ditado que diz assim: o sucesso do passado é o maior inimigo do sucesso do futuro. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, ainda que sejam coisas que te trouxeram até ali, elas vão em algum momento se mostrarem inaptas para continuar te levando na direção da evolução. Por quê? Porque estamos num contexto, a realidade é mutante, tudo está mudando a todo momento, e o casamento que quer evoluir precisa de fato ser esse incentivo mútuo, um ao outro, para que nós nos tornemos cada vez mais essa metamorfose ambulante, Nossa, estou te estranhando, ótimo, a PNL ajuda a gente a ver as coisas de uma outra maneira, né? Por quê? Porque se a gente ficar mantendo esses mitos, né? E essas afirmações categóricas, isso é assim, né? Mudar é ruim, você mudou e eu estou te estranhando, né? Estou ficando preocupado. Que tal, ao invés disso, ao ver a mudança do outro, eu me sinta mais interessado?
Talvez, quem sabe, ao invés de me sentir mal, com medo ao ver a transformação do meu cônjuge, eu possa me sentir também inspirado a olhar para mim mesmo. E o que eu gostaria de fazer? E o que eu quero fazer? E o que eu gosto? E os meus sonhos? Olha, já viu que a criança, ela chega no momento da vida dela em que ela ali começa a falar dos sonhos, ela quer ser tudo, né? A criança quer ser bombeiro, ela quer ser alpinista, ela quer ser engenheiro, ela quer ser presidente do Brasil, ela quer ser mergulhador, ela quer ser policial rodoviário, e o que mais? Quer ser artista, bailarina, trapezista, palhaço, enfim, né? Mas parece que chega uma hora em que os pais começam a tolir esses sonhos, essa iniciativa, essa criatividade da criança, essa flexibilidade da criança, essa espontaneidade da criança. E é nesse momento que os pais começam a tolir demais o comportamento da criança, a iniciativa da criança, a expressividade emocional da criança, que nós começamos a buscar uma maneira de agir para agradar os outros, uma maneira de agir para sobreviver e não para evoluir. Começamos a buscar uma estratégia de sobrevivência que nos livre dos problemas, mas deixa eu te dizer, os problemas fazem parte da vida, os obstáculos vão estar no caminho sempre da gente. A gente precisa se acostumar com isso. E um dos obstáculos do casamento é esse, né? Eu perdi o interesse agora. E talvez pior, perdi o interesse e estou interessado por outra pessoa. Estão anotando aí, gente? Vão anotando. Tá? Vai colocando no papel aí essas colocações, essas orientações, essas reflexões, tá? Para que você possa realmente, para que nós possamos voltar a nos interessar pelo nosso casamento. Para isso existe a casamentologia, tá? Para ajudar vocês a perceberem que tem caminho, tem trilha. Tem trilha, são 4 trilhas na nossa metodologia, 4 trilhas seguras. Felipe, estamos vivendo um momento terrível, difícil, o poço da negatividade. Ou pior, Felipe, olha, estamos vivendo um momento de desinteresse. Eu acho que realmente eu cometi um erro, eu não deveria ter casado, eu não deveria ter nem tido filhos com essa pessoa e agora estamos aqui, eu não sei o que fazer, eu estou desinteressado, meus olhos estão brilhando para uma outra pessoa. Então, você quer realmente encontrar um caminho, ok? Se você já encontrou uma boa pessoa, ainda mais se tem filhos, sossega. Mas não é sossega e aceita que está ruim. Não é sossega e isso significa, tá bom, então eu vou me contentar, é só isso mesmo e acabou. Ouvi no outro dia uma pessoa, estava numa rádio dando uma entrevista, e a pessoa falando, não, porque casamento é assim mesmo. Casamento tem uns dias da semana que eu durmo no sofá, isso é assim mesmo. E você via que era uma pessoa já casada há um longo tempo. Gente, as pessoas ficam se acostumando ao ruim. Por que as pessoas se acostumam com o ruim, Felipe? Anota aí que eu vou te dizer, tá? Por que as pessoas se acostumam com o ruim? Porque é o seguinte, as pessoas pensam assim, é melhor o ruim conhecido do que o ruim desconhecido. É melhor o ruim conhecido, ou seja, tá horrível o casamento, tá uma bosta, tá fazendo água, mas eu tenho segurança, isso aqui realmente é tudo que eu tenho, né? Então assim, eu vou ficar por aqui, né? Porque se mudar pode ser pior. Fica onde tá porque se mudar pode ser pior. Não. E se a mudança for boa? Não necessariamente a mudança do divórcio. Tá? E se você já está num recasamento, olha, muita calma nessa hora. Cuidado para não se acostumar a partir. Cuidado para não se acostumar a desistir. Quando você desiste do outro, num certo sentido, você está desistindo de você. Quando você não consegue mergulhar fundo no outro, você está, num certo sentido também, sem fôlego para mergulhar fundo aí dentro. Então, como é que a gente pode voltar a se interessar pelo outro? Anota aí a parte prática da nossa live, tá? Papel e caneta. Como é que a gente pode voltar a se interessar pelo nosso cônjuge? O que a psicologia diz hoje é que precisamos voltar a renovar os mapas que nós temos do outro. O que são os mapas que eu tenho do outro? É a informação que eu tenho sobre quem o outro é. Mas essa informação, lembre-se, é limitada. Lembra? Digamos que você faça um mapa de um lugar, né? Aí você tem lá, alguém te entregou um mapa lá para você atravessar ali aquele bosque, mas aquele bosque passou por uma tempestade, aquele bosque ele passou por uma mudança climática, aquele bosque ali teve uma mudança, um abalo sísmico, teve um terremoto, aquele vale ali,
teve um rio que ele mudou o seu curso, né? Houve alguma interferência da natureza ou do homem e ele mudou. Aquele mapa está desatualizado. Aí você chega ali com o mapa, ué, como é que é? Ué, aqui tinha que ter um rio, não está aqui o rio. Aqui diz que tinha que ter uma pedra, aqui diz que tinha que ter uma árvore. Não tem. Você sabe que em vários dos montes, né, dos picos mais altos do mundo, eles já acharam conchas do fundo do mar? Do fundo do mar. Você está entendendo? O planeta é vivo e tudo que é vivo muda, altera. E num bom casamento, a gente está sempre alterando, atualizando e renovando o mapa, as informações que eu tenho sobre quem você é. Esse é parte do caminho, gente, para a gente se manter interessado no casamento, para a gente sossegar na nossa relação e investir nela, porque um bom casamento é o maior empreendimento da vida, tá? Então, olha, eu quero te dar agora, então, 4 perguntas práticas que podem gerar papos, prosas, conversas maravilhosas, que vão fazer vocês a estranharem um ao outro, a ter que dizer um para o outro, olha, prazer te conhecer, não imaginava isso, olha, o que é isso que eu estou encontrando aqui no seu coração, na sua mente, no seu desejo. No seu desejo, o que tem aí dentro? Gente, todo ser humano é um mistério. Não ache que você já conhece tudo sobre o seu cônjuge, isso é um equívoco. Isso vai matar a relação de vocês. E se não mata, no mínimo, vai tirar toda a alegria de viver junto, porque vai ser aquela coisa daquele desinteresse, aquela coisa de realmente assim, nada muda. Mas também vocês não fazem nada para mudar. Casamentologia acredita em mudança, mudança é boa. A mudança é boa, nós temos que nos divorciar quando o casamento está ruim, mas nos divorciarmos e casarmos de novo com a mesma pessoa, recomeçar a relação. Qual é o caminho para isso? Atualizar, fazer novos mapas do amor, aumentar e aprofundar a compreensão que eu tenho sobre quem você é. 4 perguntas poderosas para você fazer para o seu cônjuge, no seu relacionamento. Anota aí, tá anotando? Primeira, que tal perguntar assim para ele ou para ela em algum momento? Faz um chá, um cafezinho, aquele momento às vezes tranquilo no final de semana, ou numa viagem de carro. Eu gosto muito de fazer perguntas para a Fabi quando a gente viagens mais longas, porque ele tem muito tempo, ela não tem para onde correr, nem eu também, e ali a gente aprofunda, porque a gente tem medo de intimidade, viu? Os casais ficam conversando sobre um monte de besteira. A vida vira um checklist. E olha, gente, tem muita coisa para conversar maravilhosa. A gente tem que virar um bom perguntador, ou um curioso, uma curiosa, tá? E por que a curiosidade vai embora? Porque a gente entrou na mesmice do ego. A gente não tem mais curiosidade nem sobre a gente mesmo, tá? E a distância que você tem do outro é a distância que você tem de você. 4 perguntas poderosas. Primeiro, quais foram? Fabiane, que mudanças você percebe em você nos últimos 6 meses? Pode ser no último mês, nos últimos 3 meses, mas 6 meses é um bom tempo, pode ser um ano. Quais foram as grandes mudanças na sua vida nos últimos 5 anos? Não importa. Mas a ideia é de você fazer uma pergunta que não vai ter como resposta nem sim, nem não, não é. Que essas perguntas do checklist, do dia a dia, tirou o lixo, pagou as contas. Gente, isso aí faz parte, mas deixa eu te dizer, um casamento não pode se resumir a um grande checklist. Sabe o que acontece quando 2 pessoas estão interessadas? Elas fazem perguntas, elas ficam curiosas acerca uma da outra. Primeira pergunta, quais suas mudanças dos outros? O que mudou aí? O que você percebe? Não sei, chuta aí, pensa em alguma coisa. Sei lá, eu mudei meu cabelo, legal, por que você mudou o cabelo? Né? Eu mudei a minha série na ginástica. Eu mudei a minha compreensão sobre a existência de extraterrestre. É mesmo? Você está acreditando agora que existe extraterrestre? Acredita, me fala mais sobre isso. Então, eu comecei a ler sobre ufologia. Cara, o papo vai virar noite. Quando você... Aliás, alguém já disse que esse é um dos caminhos para você realmente aprofundar o amor, a simpatia, a conexão numa relação qualquer. É você querer ouvir mais sobre algo que interessa a pessoa. Você tem se interessado em ouvir o que o seu cônjuge tem para falar? Ou parece que agora tudo que ele fala, até me irrita. Sua mente está muito cheia de preconceito, de ideias negativas sobre o seu cônjuge. Cuidado com isso, renove esse mapa. Faça perguntas. Segunda pergunta poderosa. Me conta aí, quais são os 3 principais sonhos para o futuro? Quer ouvir os meus? Um deles, casamentologia.
Casamentologia que está nascendo de um sonho, de um desejo. Nós queremos ver a casamentologia ajudando muitos casais, milhares de casais no Brasil, no mundo inteiro. Nós acreditamos que existem caminhos seguros para o amor florescer. E é uma dor muito grande terminar um casamento. Pergunta por que já terminou? Mesmo um casamento muito difícil, tá? E olha, a maioria dos casamentos pode dar certo. Felipe, estamos desinteressados. Tem caminho para retomar o interesse, tá? Terceira pergunta poderosa. Você vai ver que muitas delas são assim, até meio divertidas. Não é para fazer pergunta pesada, não, né? Você acredita no céu e no inferno? Não, vamos fazer umas perguntas leves, as perguntas que abram espaço assim para a gente conversar sobre a nossa interioridade, tá? O que tem aqui dentro, o mistério que tem aqui dentro. Terceira pergunta, engraçadinha essa, tá? Olha, se você fosse um animal, pudesse ser um animal por 24 horas, qual seria? Né? Felipe, pergunta de doido isso. Gente, a gente tem que fazer pergunta de doido mesmo, porque senão a gente cai na mesmice da vida. E às vezes de uma pergunta doida, despretensiosa, carregada de humor, surge um papo maravilhoso. E acima de tudo eu estou ali, olha, atualizando os mapas do amor, eu estou conhecendo melhor, eu estou saindo do desinteresse e eu estou começando a perceber que está nascendo em mim uma curiosidade pelo meu cônjuge, né? Que vai me levar, inclusive, a dizer para ele, para ela, olha, que prazer perceber a pessoa que você está se tornando. Eu estranho de vez em quando, é meio estranho, mas que prazer te conhecer novamente. Quarta e última pergunta poderosa. Quais os 5 filmes que mudaram você? Todo mundo tem um filme que mudou, uma peça de teatro, um livro, pode ser também quais os 5 livros, quem gosta muito de ler, que mudaram a sua vida. Eu tenho alguns. Um dos livros que mudou a minha vida se chama Bíblia. É um dos livros que mudou a minha vida, se bem entendido. Segundo livro que mais mudou a minha vida, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. E aí eu tenho uma lista, tá? Mas para dizer 5 eu teria que, né, escolher bem. Mas esses 2 aí sem errar, tá? A Bíblia é um livro muito importante para mim. Eu estudo sobre todas as religiões, né? Eu vejo que todas as religiões têm um quê de sabedoria extraordinário, mas o primeiro livro religioso que me apresentaram é a Bíblia, e a Bíblia realmente, se bem entendida, é um livro extraordinário. Mas as pessoas também podem fazer muita besteira a partir de uma má compreensão da Bíblia, e isso se encaixa na realidade em qualquer religião, né? O segundo livro, o Stephen Covey, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ambos os livros leio e releio muitas vezes na minha vida. Percebe? Uma perguntinha simples. Você conheceu um pouco mais de mim. E você pôde compreender um pouco mais de como eu funciono, como eu penso, do que... o Felipe se interessa tanto pela religião como pela liderança, pelo desenvolvimento humano, né? Nossa, quem que o Felipe é? Eu sou um mistério. E você é também, e o nosso cônjuge é também. E num bom casamento a gente incentiva o nosso cônjuge a continuar se desenvolvendo, acessando o seu próprio mistério, para a partir desse mistério descobrir seus sonhos, seus desejos, sua missão de vida, seu legado, seus interesses, seus desejos. Então olha, 4 perguntas poderosas, e quando o seu cônjuge responder, ouça com cuidado, tá? Amplia a pergunta que você amplia, faz uma pergunta dentro da pergunta, à luz do que ele começou a responder, tá? Acolha o que ele disser, não tem aquela coisa dizendo, nossa, que loucura, você é doido mesmo. Não, acolha, tá? E incentive o seu cônjuge. A quê? Digamos que ele falou sobre um sonho, diga assim, e como eu posso te ajudar a realizar isso? E o que eu preciso fazer para te ajudar a realizar isso aí? Gente, olha, espero que você tenha anotado aí as 4 perguntas, senão a live vai ficar gravada, você volta. Nós temos aí um treinamento no nosso link que traz num dos seus módulos mais de 36 perguntas poderosas para você ativar e reativar o interesse e a curiosidade no seu casamento. Nós somos um mistério, um vir a ser, uma possibilidade imensa de expansão. Dizem alguns teóricos que o espaço que tem para fora no universo tem para dentro também. Olha só, e a gente achando que conhece tudo do nosso cônjuge, como a gente às vezes é tolo. Vamos trocar tolice por sabedoria. E o caminho da sabedoria num casamento, para manter o interesse, é fazer as perguntas que de fato
atualizam e renovam o mapa do amor, a compreensão que eu tenho do meu cônjuge. Olha, clica aí no coraçãozinho, tá? Nos siga aí nas redes, clica no nosso link aqui do Instagram, se você ainda não fez, assina o nosso canal do YouTube, tá? Vai continuamente sair coisa muito boa por lá também, diferente dos outros links das outras redes. Curte, compartilha esse conteúdo, se ele foi útil para você, manda ele para gente que você ama, para gente que você quer bem, né? Porque olha, a maior parte das pessoas pode ser feliz no amor. É necessário só saber como. O sucesso deixa pistas. E os casamentos que deram certo têm sido estudados pela ciência. E é nisso que se baseia aquilo que a gente ensina aqui na casamentologia e também na minha caminhada pessoal como cônjuge, como alguém que está numa relação estável, que enfrenta os mesmos desafios e obstáculos que vocês, mas nós temos encontrado um caminho, trilhas que levam à fonte do amor. Olha, no nosso Instagram e também no link, você clicando lá, tem uma dose diária de amor, se inscreva, tá? A gente tem feito também e-books das nossas lives, baixa lá à vontade, manda para quem você quiser, vamos compartilhar, difundir, espalhar por aí que o amor funciona, o amor dá certo. Um beijo no coração de vocês, obrigado pela presença aqui na live e a gente se vê na próxima quinta-feira às 20h07. Beijo no seu coração.